Eu peço aos irmãos que abram as Escrituras no primeiro livro de Samuel. Irmãos, aqui nós veremos nesta manhã o final de um tempo, o final de uma era, o final de um momento histórico dentro do povo de Deus. O tempo que deveria ser singular no que se refere a um período abençoado, positivo, já que nós estamos falando do período da teocracia, onde Deus deveria reinar no meio do seu povo, por meio dos seus líderes espirituais, mas que foi, infelizmente, um período marcado negativamente por apostasia, por declínio, em todos os sentidos, em todos os âmbitos do povo de Deus. Como vimos aqui, uma espiral descendente, onde a cada volta que dava, o povo afundava mais e se afastava mais do Senhor. Vimos alguns juízes, entre outros que não foram ressaltados aqui, mas a história deles não é diferente das histórias que vimos. Foram histórias de apostasia, de afastamento, aquele ciclo, aquele padrão. E quando nós falamos a respeito de Eli, Eli foi o último juiz que julgou a Israel. Ele era sacerdote também, sumo sacerdote, e ele julgou a Israel por 40 anos. Mas era um homem indolente, um homem, não sei se é o melhor adjetivo, né, mas, entre aspas, a gente poderia dizer um homem que foi frouxo, no sentido de não assumir as responsabilidades que ele deveria assumir e deixar as coisas correrem de forma largada. Deus o repreendeu. E Deus disse para ele, né, como vimos aqui, por que é que você honra mais a teus filhos do que a mim? Deus repreendeu Eli. E o fato de ele ter mimado os filhos não foi algo bom para os filhos. Veremos hoje que os seus 2 filhos foram mortos no mesmo dia, na mesma batalha, cumprindo uma profecia de um homem de Deus anônimo, que depois foi confirmada pelo profeta Samuel. Os seus filhos caíram à espada, foram fulminados pelo juízo de Deus, para mostrar que fazer a vontade dos filhos, deixar os filhos soltos, honrando-os mais do que a Deus, nunca é bom para os próprios filhos. Os nossos filhos precisam aprender a submissão ao Senhor, precisam aprender a honra devida ao Senhor. E Ofni e Finéias se distanciaram de Deus, se tornaram execráveis, diz o texto bíblico, e Eli não os repreendeu. Eles tratavam de forma displicente com as ofertas do Senhor, ofertas que deveriam ser tratadas de uma maneira muito santa, muito responsável. Eles lidavam de qualquer jeito, como bem entendiam. Eles dormiam com as mulheres, as quais eles deveriam servir como sacerdotes. Eles eram promíscuos. Era esse o comportamento desses homens. Um tempo difícil, um tempo que começou. Eu gostaria, você pode deixar o texto de Samuel marcado, mas que você voltasse rapidamente para o capítulo 2 de Juízes.
um tempo que estava chegando ao final, uma era sombria que durou por bastante tempo, uma era sombria que começa aqui no capítulo 2, de forma resumida. Nós podemos ler nos versículos 10, 11 e 12. Vejam como diz a palavra de Deus, Juízes 2, versículos 10, 11 e 12. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué, a geração que conviveu com Josué, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Então começou assim, a geração que viveu com Josué, com os anciãos que prevaleceram, que foram além de Josué, passou, e uma nova geração se levantou, e essa geração se prostituiu, se envolveu com os deuses pagãos e se afastou de Deus. E vemos então aquele ciclo sendo repetido diversas vezes. O povo pecava contra Deus. O pecado trazia a opressão, a escravidão, o sofrimento. O povo clamava a Deus. Deus livrava o povo. O povo pecava. O pecado trazia escravidão, sofrimento. O povo clamava. Deus livrava o povo. Esse terceiro ponto, o povo clamava, percebam os irmãos que era um clamor muitas vezes pragmático. Nós ressaltamos isso em alguns momentos. Não era aquele arrependimento por causa do pecado, mas era uma tristeza por causa das consequências negativas advindas a si próprios por causa de ações cometidas. É diferente, não é, irmãos? O povo clamava ao Senhor, nos livre, estamos sofrendo. Mas não era aquele choro diante de Deus, porque o pecado estava ofendendo a Deus. Irmãos, nós precisamos, como igreja de Deus, entender que o arrependimento é algo feito diante de Deus. Não é porque o meu pecado foi descoberto e agora, eu estou arrependido, vou mudar. Não é porque, socialmente falando, o meu pecado trouxe consequências negativas. O arrependimento precisa ser, necessariamente, uma contrição, um quebrantamento diante do Deus ao qual ofendemos com o nosso pecado. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, disse Davi, quando entendeu que o seu pecado havia ofendido a Deus. Nós precisamos nos arrepender constantemente. O arrependimento deve ser um estilo de vida do cristão, chorar pelos seus pecados, humilhar-se, trocar as vestes de festa para vestes de luto, trocar o riso em pranto diante de Deus e entender que nós desonramos muitas vezes a Deus. Chorai, afligi-vos, humilhai-vos debaixo das poderosas mãos de Deus. Nós precisamos de arrependimento. E faltou isso no tempo dos juízes. Faltou isso. Havia aquele clamor pragmático. Nos livra, Senhor. Nos livra. E Deus, que era misericordioso, livrava o povo. Mas faltava arrependimento. Isso é muito importante. É muito importante a gente entender que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus
e não simplesmente do nosso bem-estar. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 4. O contexto foi bem compartilhado com a igreja na semana passada. Eli era sacerdote e juiz sobre Israel. Os seus filhos deveriam sucedê-lo, mas se tornaram objeto do juízo de Deus. Ofni e Finéias, como já dissemos aqui, por causa da frouxidão de Eli, se perderam e levaram, então, a condenação de toda a casa, de toda a descendência de Eli. Deus rejeitou Eli, Deus prometeu eliminar sua descendência. Deus começou a falar com Samuel, que ainda era novo. E a primeira palavra que Deus disse a Samuel foi confirmando o juízo de Deus que visitaria a casa de Eli, que Deus já havia dito acerca de Eli, por meio de um profeta, um homem de Deus anônimo. A Bíblia diz que esse homem chegou e falou, e agora Samuel recebe, e Samuel fala, e Eli diz, é o Senhor, porque confirmou o que havia acontecido. E chegou o momento do juízo. Vejam 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler apenas os versículos 1 a 4 do texto, e vamos rapidamente explicar alguns detalhes, são histórias, eu creio, conhecidas, de boa parte dos irmãos. Aqueles que não conhecem razoavelmente os textos, eu creio que com as explicações vão entender e depois também poderão ler em casa. 1 Samuel capítulos 4, 5, 6 e 7, que são objeto do nosso estudo nesta manhã. Vamos ler responsivamente 1 Samuel 4, de 1 a 4. Veio a palavra de Deus, veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Antes, irmãos, de prosseguir aqui, eu queria só reler o versículo 21 do capítulo final. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então Deus estava falando, Samuel ainda era novo, ainda era inexperiente, ainda estava crescendo, protegido por Deus, no meio daquela balbúrdia que era a casa de Eli. Aí o capítulo 4, versículo 1, então, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Irmãos, vamos refletir um pouco sobre o início desse texto, sobre aquilo que estava acontecendo. O que é que Deus havia falado a respeito de Ofni e Finéias? Que eles haviam sido rejeitados, não é? Eles eram execráveis. Eles haviam sido condenados. O povo foi à batalha, em Ebenezer. Se formou ali em linha de batalha contra os filisteus. Mais uma vez nos deparamos com os filisteus, nós nos lembramos deles na época de Sansão, na época de Débora também é mencionado os filisteus, um povo que habitava a costa da Palestina.
construíram 5 cidades-estado entre o mar e o interior montanhoso de Judá: Asdod, Gate, Ecrom, Gaza e Asquelon. Essas cidades estavam entre o mar e entre Israel, a região montanhosa de Judá. E eles estavam sendo usados aqui como açoite de Deus, chicote de Deus, levantados para castigar os apóstatas do povo do Senhor, como acontecia, como nós vimos no padrão cíclico em Juízes. Diante dos filisteus, o povo toma uma ação. Eles guerreiam, há uma derrota, 4.000 do povo de Deus caem mortos. O povo perde esta batalha e retorna. E chegando então de novo, se ajuntando de novo na terra, saindo da linha de frente de batalha, o povo questiona: mas por que é que Deus nos feriu diante dos filisteus? E eles consultam os anciãos. Ao invés de consultarem quem, a palavra de Deus estava com quem nesses dias, irmãos? Deus estava se revelando a Samuel. O povo não consulta Deus, o povo prefere continuar com o seu esquema religioso corrompido, mesclado, miscigenado, híbrido, onde eles achavam que podiam manipular Deus, servirem a Deus do jeito deles, sem abdicar daquilo que era contrário a Deus. Então ali, voltando ao arraial, os anciãos dão uma orientação, dão um conselho. E qual foi o conselho dado pelos anciãos? Levar a arca. O que era a arca de... vamos pensar qual que era a representação da arca para Israel conforme Deus. Vamos pensar nesses 2 momentos. O primeiro, o que era a arca conforme Deus, e depois o que era a arca conforme o povo. O que era a arca, irmãos? Conforme Deus, na visão de Deus, quando Deus disse para Moisés que Moisés deveria fazer uma arca de madeira de acácia, deveria ser toda trabalhada, Deus deu as dimensões, ela deveria ser toda revestida de ouro, deveria haver alças para que fosse transportada. Deus orientou tudo. Qual que era o sentido, aos olhos de Deus, da arca no meio do povo de Israel? A presença de Deus no meio do povo, confirmando a aliança que Deus havia feito com o povo. Havia então a arca em si, sobre a arca havia uma tampa. Qual que era o nome da tampa? O propiciatório. E sobre o propiciatório havia 2 anjos, 2 querubins que olhavam para a arca, representando ali os olhos de Deus olhando para aquela arca. O que havia dentro da arca de forma muito especial? Havia esses 3 elementos, né? Especialmente havia as tábuas da lei, que era os termos do pacto. Os termos do pacto que Deus havia estabelecido com o povo. E toda vez que o povo olhasse para a arca e contemplasse aquela arca que representava a presença de Deus entre o próprio povo, o povo seria lembrado que não era suficiente para cumprir os termos que estavam nas tábuas que estavam dentro da arca. Por isso, anualmente, no 7º mês, no dia 10º do mês, o dia nacional da expiação, o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos e deveria matar um cordeiro. Esse cordeiro tinha qual representado simbólico, irmãos? Representava o Senhor Jesus. Deveria matar aquele cordeiro e colocar
o sangue, derramar o sangue daquele cordeiro sobre o propiciatório. De modo que quando o povo olhasse para a arca, que representava a habitação de Deus, entendesse que não guardava, não tinha condições por si próprio de guardar totalmente a lei de Deus, aquele povo também entenderia que Deus olhava para o pacto e via o povo através do sangue do Cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, e o povo se tornava aceitável diante de Deus. A arca, para Deus, representava o sacrifício propiciatório de Cristo Jesus em prol de um povo pecador, sem mérito, que foi aceito por graça diante de Deus, que embora não pudesse guardar toda a lei, era justificado através do sacrifício do Cordeiro. Era essa a representação da arca para Deus, aos olhos de Deus. Agora, aos olhos do povo, o que os irmãos acham aqui? A arca estava parecendo o quê? Aos olhos do povo. Algo místico, um amuleto. Um amuleto. Segundo um comentarista, a arca estava simbolizando aquilo que nós podemos chamar de teologia do pé de coelho. A teologia do pé de coelho. A arca de Deus está conosco. Agora vamos ver como é que vai ser a batalha. E os anciãos então disseram: vamos levar a arca. Gente, o povo não estava nem aí para Deus, não estava nem aí para Deus. Quem é que portou a arca? Quem é que foi carregando a arca? Os filhos de Eli, que haviam sido rejeitados por Deus. Eles estavam, vejam só a situação. O povo não queria saber do que Deus pensava, do que Deus não pensava. O povo queria alívio. Acreditava num poder milagroso e não no próprio Deus que dava vitórias a Israel. Talvez se lembrando do texto lá de Josué, quando o povo de Deus passou o Jordão a pés enxutos e a arca de Deus foi à frente, os irmãos se lembram? Carregada pelos sacerdotes e o povo todo atrás. A arca parou no meio do rio, o povo todo passou. Depois que o povo passou, os sacerdotes tiraram 12 pedras do rio, a erigiram como um monumento, depois a arca saiu de lá, e quando a arca saiu, as águas voltaram. Um pouquinho adiante, em Jericó, os sacerdotes, marchando à frente com a arca, deram voltas em Jericó 7 dias, e quando o povo gritou, as muralhas caíram. Então, o que estava na cabeça do povo é o seguinte: não, a arca está na frente agora acabou. Agora não tem para os filisteus, eles perderam, porque a arca está à frente, levada por Ofni e por Finéias. O exercício da religião como uma tentativa de manipular ou controlar Deus estava flagrantemente acontecendo. O exercício da religião como uma tentativa de manipular ou controlar Deus. Os irmãos acham que tal ação acontece de alguma forma em nossos dias? Acontece, não acontece? Quando a pessoa não quer nada com Deus, não quer nenhum compromisso com Deus, mas está com uma necessidade, então essa pessoa busca a Deus ali. Não seria uma forma similar?
A pessoa faz uma campanha firme ali, de oração, faz um voto com Deus e tal. Deus, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que isso aconteça. É religião da teologia pé de coelho. O interesse não é buscar a Deus, mas controlá-lo. Não é submeter-se a Deus, mas usá-lo. É religião mágica, preferida em detrimento à religião ou à santidade espiritual. É a busca do sucesso, não do arrependimento. Estava acontecendo isso aqui, flagrantemente. O povo estava agindo dessa forma. A arca era sinal da presença de Deus, e ali eles estavam tendo a arca como um amuleto, conduzida por homens ofensivos a Deus, os 2 filhos de Eli, que haviam sido totalmente condenados. A ação do povo de Israel não foi próspera. A continuidade do texto vai mostrar que se na primeira batalha caíram 4.000, na segunda batalha com a arca caíram 30.000. 30.000 caíram no campo de batalha. E sabe mais o que aconteceu? A arca da aliança foi tomada e foi levada para a terra dos filisteus. Foi isso o que aconteceu. Os anciãos pensaram que trazendo a arca estavam assegurando que Deus defenderia sua honra, e não perceberam que Deus defenderia sua honra enviando os filisteus para trazer juízo sobre seu povo idólatra. A honra de Deus não seria defendida dando vitória ao povo, mas dando derrota ao povo. Muitas vezes Deus defende sua honra, visitando com juízo o seu povo apóstata. Irmãos, o verdadeiro relacionamento com Deus, a verdadeira religião bíblica, não é uma série de técnicas para manipular a boa vontade de Deus, para aproveitar-se do poder de Deus. A religião bíblica, o bom relacionamento com Deus, é um apelo à humildade e misericórdia, é um apelo à graça de Deus, que olha para a arca como lugar da graça, da propiciação, que nos humilha e não que nos torna empoderados. A arca deve nos humilhar, mostrando a santidade de Deus, o nosso pecado e a graça que nos alcança e nos justifica. A arca não deve nos empoderar nesse sentido, de achar que estamos ali com um amuleto, agora já era para os filisteus. A arca apontava para a presença do sacrifício propiciatório. É por isso que a arca não tem mais valor hoje. A gente não precisa da arca. O que será da arca? Já dizia Indiana Jones, É a busca da arca perdida. O que será da arca? E se encontrarmos a arca? Durante toda a história, vocês sabiam que aconteceram expedições em busca da arca, porque povos criam que se eles tivessem a arca, eles seriam invencíveis. Aconteceu isso no decurso da história. A arca não tem valor nenhum. Se a arca fosse achada, eu creio que ela não será achada, talvez não exista, nem mais exista. Deus já tenha dado cabo dela para evitar idolatria, assim como Deus fez lá com a serpente no deserto. O povo estava idolatrando a serpente. Então, ela não precisa mais. A presença de Deus que propicia o homem hoje é através do seu Filho. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não é assim que o texto bíblico diz, em 1 João?
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós devemos nos voltar sempre arrependidos diante do nosso Deus, em profunda humilhação, reconhecendo a dádiva da graça, do Deus que condescende, o Deus Emanuel que habita entre nós por meio do seu Filho, e nos humilhar em arrependimento e consagrar a nossa vida em mudança de atitude diante de Deus dia após dia. Então, o povo caiu, houve grande morticínio, Israel fugiu de diante dos seus inimigos. Vejam o versículo 17 do capítulo 4. Versículo de número 17, as notícias que um mensageiro que correu 32 quilômetros trouxe para o sacerdote Eli. Então respondeu o que trazia as novas e disse: 4 notícias. Israel fugiu de diante dos filisteus, a primeira. Segunda notícia: houve grande morticínio entre o povo, 30.000 caíram. Terceira notícia: e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. 3 notícias. Vamos parar por aqui antes da 4ª. Irmãos, Eli estava preparado para essas 3 notícias. Estava preparado. Eli estava preparado para essas 3 notícias. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, para a gente ver que Eli estava preparado. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 31. Até o versículo 34. Nós vamos ler do 31 ao 34, responsivamente. Leiamos, então, aí o 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Irmãos, até aqui, ele estava preparado para as 3 primeiras notícias, não estava? O juízo de Deus foi dito. Deus se levantaria contra a nação. O povo seria levado, perderia, cairia. Os filhos de Eli morreriam no mesmo dia, Ofni e Finéias. Mas para a 4ª notícia, Eli não estava preparado. Veja o final do versículo 17 do capítulo 4. Depois de ter dado as 3 primeiras notícias, a 4ª notícia abalou Eli. E a arca de Deus foi tomada. E a arca de Deus foi tomada. Para a 4ª notícia, Eli não estava preparado. E quando essa 4ª notícia foi dada, o texto diz no versículo 18, vejam o versículo 18, ao fazer ele menção de quê, irmãos? Não foi dos filhos, Deus já havia avisado dos filhos, não foi da derrota, já havia avisado do juízo. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Quando ele ouviu falar, a menção da arca foi feita. Ele caiu, quebrou o pescoço, morreu. Ele temia a Deus de certa forma. Ele era um sacerdote. Ele conhecia a palavra. Quando o profeta de Deus chegou a ele, como nós vimos no capítulo de número 2,
O profeta de Deus veio, o homem de Deus que veio repreender Eli, ele ouviu, entendeu e se submeteu, mas continuou naquela vida. E quando ele percebeu que a arca de Deus havia sido levada, e para ele a arca representava aliança, ele entendia isso, porém não agia de conformidade com isso, ele morreu. Continuando o texto, porque ele era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. A arca foi levada, agora Israel estava sem o juiz, não havia mais os filhos de Eli, o que seria do povo? A nora de um dos filhos de Eli, a nora, mulher de Finéias, estava grávida, estava próxima do parto, ouvindo as novas de que a arca de Deus fora levada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, é o versículo 19, porquanto as dores lhe sobrevieram. Nasceu o filho, ela morreu, ela expirou. O filho nasceu, ela morreu também. O filho ficou sem mãe, sem pai, sem avô, nasceu sem a arca. E ela colocou o nome do filho Icabô. Foi-se a glória, ou Icabode. Foi-se a glória, porque foi levada a arca da aliança. Irmãos, foi esse o momento de trevas, momento difícil pelo qual o povo estava passando, mas foi o começo de uma mudança, o começo de uma transformação. Deixando o texto aberto, eu quero que você, por favor, vá comigo para Jeremias, capítulo de número 7. Irmãos, esse texto de Jeremias, os versículos 1 a 15, é um texto muito forte e vai fazer menção da arca, ou vai fazer menção dessa derrota em Siló, quando a arca foi levada, quando a glória de Deus foi tirada. E é um texto que Jeremias está aplicando à situação do povo de Deus muito adiante, lá no final da monarquia. E é um texto que se aplica a nós também. O povo não queria nem saber de Deus, mas era um povo religioso, era um povo que não largava e nem assumia. Era um povo que queria cumprir aquilo que Elias disse que não havia como ser cumprido. Não há como continuar entre dois pensamentos cocheando. Se o Senhor é Deus, serviu, se é Baal, serviu. Optem por um lado, sejam quentes ou frios, não mornos. Eu estou a ponto de vomitá-los na minha boca. Em Tiago, o texto bíblico fala, a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele que quiser tornar-se amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Infiéis, não sabeis isso? Olha o que Jeremias diz então, capítulo 7, depois se você puder ler na sua casa os 15 primeiros versículos, mas para ganharmos tempo, veja o versículo 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que Jeremias está dizendo? Naquela época de Siló, o povo se vangloriava da arca, a arca é a presença de Deus. Agora, na época de Jeremias, o povo se vangloriava do templo. Não, Deus está no templo. Quem são os inimigos para virem e nos abaterem? Deus está no templo. E Jeremias fala, olha, podem parar de dizer isso. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não mudem de vida para vocês verem. Não mudem de vida para vocês verem, é o que Jeremias vai dizer para o povo.
A cultura religiosa de vocês não vai servir para nada. A religiosidade, a tradição, o templo não vai servir para nada. Do que vale o templo do Senhor sem o Senhor? Do que vale a arca que simboliza a presença do Senhor sem o simbolismo presente? A presença do Senhor de fato. Vejam o versículo de número 12. O juízo proclamado por Jeremias contra o povo na monarquia. O final da monarquia de Judá. Versículo 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló. É o lugar da arca, na época de Eli, Ofni e Finéias. Ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, através da arca. E vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Olhem para trás, aprendam com o passado, vejam o que aconteceu em Siló, o que eu fiz com o povo, por causa da maldade do meu povo em Israel. Versículo 13. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada, eu não deixei de avisar vocês, eu não deixei de comunicar vocês. Jeremias foi o profeta do exílio, o profeta da queda. Antes de Jeremias vieram tantos profetas, tantos. E é isso que Deus fala quando usa a expressão começando de madrugada. Tem muito tempo que eu estou falando com vocês, e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Versículo 14. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. O juízo repetido, e Deus dizendo: o que eu fiz na época de Eli, eu vou fazer com vocês. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Irmãos, isso aqui serve para nós também. Nós, como cristãos, nós temos toda uma história, toda uma trajetória, todo um arcabouço no qual estamos envolvidos, mas o invólucro, a capa, não vai valer de nada se nós não tivermos compromisso com Deus e com aquilo que significa a sua palavra, a sua revelação a nós. Não vale de nada estarmos na casa de Deus e dizermos: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Deus está aqui e Ele está no nosso meio e Ele vai guerrear as nossas guerras. A arca foi na batalha contra os filisteus, o povo prorrompeu em gritos de guerra, em brado de vitória. O grito foi ouvido a quilômetros de distância pelos filisteus. Os filisteus ficaram: ai de nós, e agora? A arca de Deus está no nosso meio. Vai acontecer como aconteceu com Faraó, que resistiu ao Senhor. Mas não aconteceu, porque a arca sem o Deus, a arca não vale de nada. O templo sem o Deus, o templo não vale de nada. O nome de cristão sem o Cristo do nome não vale de nada. Ter o nome de cristão sem o sangue no coração não vale de nada. Sem verdadeiro arrependimento, não vale de nada. Essa foi a primeira batalha em Ebenezer. A arca foi levada, o povo foi derrotado. Vamos passar rapidamente para o capítulo seguinte, capítulo de número 5. O povo foi derrotado. Irmãos, isso significa que Deus foi derrotado? De jeito nenhum. O capítulo 5 é antológico, né? O capítulo 5 é tremendo. O povo filisteu venceu a batalha, pegou a arca e levou a arca
E olha só o que eles fizeram. Capítulo 5, versículos 1 a 4. Apenas os versículos 1 a 4. Vamos fazer a leitura de forma responsiva. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Irmãos, isso que aconteceu lá no território filisteu, de início aí, na cidade de Asdode. Isso foi o que aconteceu. Eles botaram o Deus, segundo um comentarista, na prateleira. Eles botaram a arca de Deus na prateleira, né? E Dagom lá. É como se diz, né? Aqui é o Deus do inimigo que foi vencido diante do nosso Deus. No primeiro dia, quando eles chegaram lá, o dia havia passado, chegaram pela manhã, e quando eles chegaram, Dagom, o deus peixe, era um deus cabeça de homem e cauda de peixe, tipo uma sereia, mais ou menos essa a ideia de Dagom, estava prostrado diante da arca. Aí eles foram lá, pegaram o Dagom, o deus peixe, colocaram no seu lugar. No outro dia, Dagom estava prostrado, só o tronco. E aquilo que muitos exércitos inimigos faziam naquela época, quando venciam uma batalha, cortavam a cabeça do rei e as mãos do rei e desfilavam com elas, como se fossem troféus. Eles fizeram assim com Saul, quando Saul caiu, eles levaram Saul, e a Bíblia fala a respeito disso, de batalhas onde a cabeça era cortada, para mostrar a vitória do exército sobre aquele inimigo. Irmãos, aqui a cabeça de Dagom cortada. O povo havia sido vencido, mas Deus não havia sido vencido. O povo achou que Deus seria honrado levando a arca. Deus foi honrado entregando o povo ao açoite. Evandro, por favor. Verdade. Então ali o povo precisava, através da arca, manifestar o seu temor ao Senhor, né? O povo de Deus, que tinha a revelação de Deus. Os filisteus não tinham, para eles era um amuleto mesmo, né? Mas o povo de Deus estava vivendo da mesma forma. O povo de Deus estava se rebaixando, né? Misticismo puro. Irmãos, uma colocação que eu achei muito interessante. Em vez de Deus, olha a frase, em vez de Deus ter caído nas mãos dos filisteus, aqueles que estavam com a arca logo descobriram que eles é que estavam nas mãos de Deus. Em vez de Deus ter caído nas mãos dos filisteus, aqueles que estavam com a arca que logo descobriram que eles é que estavam nas mãos de Deus. E o texto de Hebreus vai nos dizer o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O povo descobriu que ele é que havia caído nas mãos de Deus. E para a gente avançar aqui, irmãos, o que é que aconteceu lá
dentro da Filístia. O que é que aconteceu tendo a arca de Deus? A gente já viu aqui, né, que Dagon se prostrou de novo, cabeça cortada, mãos cortadas, só o tronco de Dagon, mostrando ali que a vitória era de Deus. A vitória era de Deus. Deus não estava derrotado, Deus estava totalmente no controle. Na continuação do texto, o que é que aconteceu? Irmãos, veja que interessante, o versículo de número 6. Aquilo que o povo não fez, para mostrar que quem guerreava não era o povo, era Deus. Caíram 4.000 na primeira batalha, eles foram com a arca, caíram 30.000. Agora só a arca, só a presença de Deus. Versículo 6. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Era uma cidade-estado, com diversas cidadezinhas ali, na circunvizinhança. Então, a mão de Deus veio tão forte, que aquele povo se sentiu assolado, começou a ser visitado por uma praga, uma doença, uma epidemia que alcançou aquele povo. Possivelmente foi afligido com peste bubônica, uma enfermidade que ocorria em regiões costeiras, como era o caso da Filístia, transmitida por ratos e camundongos que vinham nos navios. E quando a gente vê o capítulo 6, que fala dos filisteus, quando mandaram de volta a arca, e mandaram com tumores e com ratos de ouro, tentando fazer o melhor que eles podiam como propiciação, né, ali diante de Deus, nos indica que possivelmente o que estava acontecendo é isso: Deus visitou aquele povo com um exército de ratos. O exército do povo de Israel foi fracassado, um exército de ratos venceu. Porque quem estava com os ratos não estava com o povo de Israel. Veja que ironia. E os ratos trouxeram uma epidemia que graçou, que alastrou na cidade de Asdod, em todo o território. Veja o versículo de número 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre quem? Nosso Deus. A mão dele é dura sobre nós e sobre o nosso Deus. Assim, gente, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, o que é que aconteceu com o povo? Por que é que o povo de Deus foi derrotado? O povo tinha arca. O povo foi derrotado porque deixou de cuidar do seu relacionamento com Deus. Irmãos, a religião verdadeira é cuidar do relacionamento com Deus. É isso que faz a diferença. A igreja não precisa expulsar os ídolos pagãos. A igreja precisa cuidar do seu relacionamento com Deus. O trabalho do povo é honrar ao Senhor em todas as coisas. E Deus faz o resto. Deus age. Por que o povo foi derrotado? Porque o povo havia se esquecido de Deus. O povo havia se esquecido do seu relacionamento com Deus. E é Deus que luta as batalhas do seu povo. Aqui nós vemos, irmãos, essa lição no capítulo de número 5. Há mais instruções, depois os irmãos podem ler o texto em casa. Nós vamos passar adiante para que a gente avance e consiga finalizar. A arca, ela rodou, os de Asdod não quiseram mais a arca, então mandaram a arca para
uma outra cidade-estado da Filístia. Que faremos, versículo 8, que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam, seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Aí a arca foi para Gate. Chegando em Gate, aconteceu a mesma coisa. Não foi coincidência, não foi obra do acaso. A arca chegou em Gate, chegou a praga também. O exército de Deus foi atrás dos ratos. Por assim dizer, né? A peste, a epidemia. O povo foi visitado. Depois, versículo 9, de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Versículo 10, então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo, transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e a nosso povo. Vejam só, irmãos, o terror que estava na Filístia. Uma derrota, ou uma derrota mascarada de vitória. Israel havia sido derrotado, Deus não, em momento algum. Em momento algum. Versículo 11, os mensageiros, enviaram mensageiros, congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, devolver a arca de Deus, do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Irmãos, possivelmente o número de baixas entre os filisteus foi na casa das dezenas de milhares. Nós não sabemos quantos, né? Mas o texto fala que o terror alcançou, e os homens que não morreram foram atingidos por tumores. E eles começaram a clamar, o que a gente vai fazer? A gente chega, então, no capítulo de número 6. Capítulo 6, a gente vai passar rapidamente. Eu quero ressaltar com os irmãos o versículo de número 20 do capítulo 6. No versículo 20, o texto diz, então disseram os homens de Bet-Semes, agora já na terra de Judá, já na terra de Israel, quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Irmãos, os filisteus resolveram levar a arca, então, de volta para a terra de Israel. E eles consultaram lá os seus líderes espirituais para saber como é que eles fariam, qual que seria a atitude deles. Então, eles disseram o seguinte, olha, vocês têm que levar a arca sim, mas com uma oferta pela culpa, vocês têm que propiciar Deus, ou propiciar a ira de Deus, fazer propiciação, para que a ira de Deus se desvie de vocês. Eles estavam, assim, teologicamente falando, mais coerentes do que o próprio povo de Deus, nesse sentido aqui, né? Aí, então, só que eles mandaram objetos de valor. Vejam o versículo de número 4 do capítulo 6. Então disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro. Que coisa esquisita, né, irmãos? 5 tumores de ouro. Então fazer lá tumores de ouro. Que coisa estranha. E 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Então, eles perguntaram, o que a gente vai fazer? E a ideia foi essa, vamos fazer tumores de ouro. O instinto dos filisteus em oferecer a Deus material caro estava certo, no sentido de propiciar a ira de Deus, mas sua estimativa do custo do perdão era simplesmente baixa demais.
O ponto aqui, irmãos, é o seguinte: o homem por si só nunca vai entender o que Deus espera. Deus não queria tumores de ouro, nem ratos de ouro. Se eles pegassem um cordeiro e derramassem o sangue ali, entendendo o que estava significando aquilo, eles estariam alcançando o favor de Deus. A estimativa do curso do perdão estava muito baixa, porque o texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, vai dizer: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não foi semelhante a coisas corruptíveis, não. Estava muito pouco para Deus. Estava muito pouco para Deus, mas Deus teve misericórdia daquele povo, porque era um povo que não conhecia a palavra. Aquele povo não conhecia a verdade. Deus teve misericórdia. O povo de Deus conhecia e não estava agindo de acordo com a revelação que tinha. Não estava andando de acordo com o conhecimento que tinha. Irmãos, nós precisamos andar de acordo com o conhecimento que nós temos. Não adianta ter conhecimento se não andamos em conformidade com o conhecimento que temos. Acrescentar conhecimento sem acrescentar mudança de vida é acrescentar juízo. É acrescentar juízo. O Senhor Jesus disse isso. Aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será punido com muitos açoites. Isso está em Lucas capítulo 12. Mas aquele que não conheceu, será punido com poucos açoites. Deus agiu aqui com misericórdia do povo filisteu. E o povo filisteu, então, fez uma provinha, para ver se era de fato a mão de Deus. Ele fez o seguinte: vão pegar vacas que nunca carregaram nada, vacas com cria, com bezerros novos. Vamos tirar os bezerros, prender os bezerros e vamos amarrar a arca nas vacas, lá com as ofertas. E se a vaca for para o território de Israel, foi de Deus que veio isso. Gente, olha a incredulidade, né? Chega no momento, o povo estava sendo exterminado. Estava sendo exterminado, mas olha, sempre tem um fundo de incredulidade no coração do homem. Mas se não for direto para Israel, foi obra do acaso que aconteceu entre nós. Obra do acaso. Aí eles prenderam os bezerros, colocaram a arca amarrada nas vacas, e aqueles que conhecem um pouquinho de pecuária sabem que uma vaca que está com um bezerro novo não larga dos bezerros. Não é mais ou menos assim que acontece? E o texto diz que eles soltaram as vacas e elas foram berrando e se dirigindo rumo a Bet-Semes, cidade do povo de Israel. Elas foram berrando e foram se dirigindo rumo ao povo de Israel. Veja o versículo 9, no capítulo 6. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território, a Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, sabemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos aconteceu, muito casual. A arca estava em Asdod, praga em Asdod. A arca foi para Gate, praga em Gate. A arca foi para Ecrom, praga em Ecrom. A arca passava e devastava. Não, a ideia do povo é essa, né? Sempre incredulidade no coração do homem. Olha, o texto então vai continuar. Versículo 12 do capítulo 6. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás deles até o território de Bet-Semes.
se não foi Deus, elas vão se desviar. Deus mostrou, olha, gente, o que mais que eu preciso de fazer? Irmãos, Deus permitiu que fôssemos atingidos pela pandemia do Covid. Aí tem gente que fala, não pode ser de Deus. Gente, Deus está tocando as trombetas, está mostrando para o homem que o homem precisa acordar. Recentemente aqui nós passamos pela epidemia de dengue, não foi? Tanta coisa acontecendo, tanta coisa acontecendo. A revolução sexual nos anos 60, 70 do século passado, logo em seguida veio a AIDS. Casual, vamos lidar com a ciência para resolver o problema. Por que o homem tem dificuldade de ver que Deus está chamando a atenção? Que Deus está gritando para o homem acordar, enquanto é tempo, mudar de vida, enquanto é tempo. E os homens sempre procurando ver de forma diferente. Não, isso aí não tem a ver com os céus, isso aí é casual, isso aí não é de Deus. A gente precisa parar para pensar, irmãos, que as coisas que acontecem na história têm a assinatura de Deus. Logo depois, do iluminismo, logo depois da Revolução Industrial, logo depois que o homem a ciência começou a avançar profundamente, e o homem começou a época moderna, e veio Charles Darwin com a doutrina ou a teoria da evolução, que nunca é ciência, nunca foi ciência, é teoria, e o povo começou a abandonar a palavra de Deus, e o humanismo crescendo, e o homem, não, a ciência agora vai resolver todos os problemas humanos. Aí começa o século XX, que estava assim, aos olhos humanos, seria o século do avanço, o século da mudança, o século da prosperidade. E, de repente, vem uma guerra mundial. Não demora muito, vem outra guerra mundial. Deus está mostrando que o homem, se for deixado por si só, o homem se autodestrói. O homem sempre quer guardar na gaveta as coisas de Deus, às vezes colocar num oratório bonito, dentro de casa, mas aberta ali, fica aí na prateleira junto com o Dagon. Fica junto com o Dagon. Não mexe na vida da gente, não. Você fica aí, a gente fica aqui. Irmãos, Deus não divide sua glória. E Deus não se contenta com um lugar menor do que o lugar que Ele deve ocupar como Deus que Ele é. Aí, continuando o texto, irmãos, a palavra vai falar que a arca chegou na região do povo de Deus. A arca, deixa eu ver qual foi o último versículo aqui. Nós lemos, no capítulo 12, chegou a Bet-Semes. Aí, lá eles fizeram, a arca foi recebida, vou cortar alguns detalhes aqui, mas a arca foi recebida, eles fizeram um sacrifício, imolaram aquele animal, derramaram o sangue, os levitas ali daquela cidade, como holocausto, como sacrifício ao Senhor. Os filisteus observaram tudo aquilo que estava acontecendo e voltaram para Ecrom no mesmo dia, versículo 16. O versículo 17, vai falar dos tumores de ouro que foram feitos, dos ratos de ouro, os tumores que foram feitos pela oferta pela culpa, de Asdod, Gaz, Asquelon, Gate, Ecrom, os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades. Então foram muitos ratos, não apenas 5, mas segundo as cidades que pertenciam a cada uma dessas cidades e estados. Enfim,
e chega então a arca de Deus na região do povo de Deus, a Kiriat Jearim, a Bet-Semes. Vejam aí o versículo 18: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. O povo de Israel, como o Evandro colocou, era diferente porque tinham conhecimento das coisas de Deus. Deus tratava de forma diferenciada. A arca não era para ser examinada, para ser vasculhada, para ser estudada, para ser olhada. A arca era para representar a presença de Deus. E aquele povo, então, agiu de uma maneira contrária àquilo que Deus esperava, e foi e olhou lá para a arca, e Deus visitou aquele povo. Vocês estão agindo de forma diferente, não é assim que é para ser. E o povo de Bet-Semes foi visitado com morticínio. E no versículo 20, então, eles disseram: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Aí, versículo 21, enviaram, pois, mensageiros os habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Irmãos, a cidade de Kiriat Jearim era uma cidade gibeonita. O que isso significa? Vocês lembram quando o povo de Deus foi enganado pelos gibeonitas? Lá em Josué, que vieram, eles vestiram uma roupa velha, sandálias velhas, pão mofado, e chegaram: olha, nós viemos de longe, porque ouvimos o que Deus fez com vocês e tal, entrou em aliança conosco. Aí o povo de Israel entrou em aliança com os gibeonitas, e depois descobriram que eles eram da região, né? Eles tomaram da provisão e não consultaram ao Senhor. Kiriat Jearim era uma cidade gibeonita. E esse ponto tem algo importante a nos dizer, quando se fala de Kiriat Jearim como cidade gibeonita. O fato, irmãos, é que todo aquele que guarda a palavra de Deus é abençoado por Deus. A arca foi acolhida em Kiriat Jearim de acordo com a forma que Deus queria que ela fosse acolhida. E ela ficou ali, e não causou nenhuma dificuldade, não causou nenhum problema, porque eles receberam e guardaram a arca como deveria acontecer. A gente chega então ao final, capítulo 7, versículo de número 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a quantos dias? A quantos anos? 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha o ciclo de Juízes. 20 anos. A arca estava em Kiriat Jearim. E nesse tempo, o povo de Deus estava sujeito aos filisteus. Os filisteus continuavam oprimindo o povo de Deus. Os filisteus continuavam oprimindo, explorando o povo de Deus. E o povo, então, começou a dirigir lamentações ao Senhor, só que o ciclo seria quebrado. Havia um Samuel agora. Samuel havia crescido, era homem. Já era um homem. E chamado por Deus para mudar esse momento. Vejam o versículo de número 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos
e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi-o a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Irmão, Samuel disse o seguinte então para o povo: olha, gente, vocês estão clamando a Deus? Precisa de arrependimento verdadeiro, precisa de coração mudado, precisa de transformação interna, e não apenas de clamor superficial, externo, roupa de saco, cabelo desgrenhado, cinza sobre a cabeça. Precisa de rasgar o coração e não as vestes. Samuel começou a pregar arrependimento para aquele povo. Samuel começou a clamar àquele povo que o povo precisava mudar o coração. E o texto então diz, então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. O povo começou a se arrepender, irmãos. O povo começou a mudar de atitude, a entender que eles precisavam ali consertar o relacionamento com Deus. Um avivamento começou a acontecer, finalizando esse tempo negro da época dos juízes. Versículo de número 5, disse mais Samuel: congregai todo o povo, todo Israel em Mispa, e orarei por todos vós. E o povo se reuniu, se congregou, estando lá ao final do versículo de número 6, do capítulo 7, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa, e esse julgar aqui é ensinar a palavra de Deus, é orientar, como ele estava dizendo, clamando ao arrependimento, clamando a conserto, clamando a mudança de vida. Versículo de número 7, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Versículo 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Irmãos, agora o povo pediu a arca como amuleto. O povo pediu que Samuel orasse para que Deus livrasse. O povo pediu a Samuel que orasse. Veja o que Samuel fez, versículo de número 9. Tomou, pois, Samuel, o que, irmãos? Olha aí a propiciação. Um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor, mostrando que era na dependência, que era com base no sangue derramado, não no mérito, não naquilo que o povo pudesse fazer como guerra, mas naquilo que Deus poderia fazer para o povo. Sacrificou um cordeiro ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Houve uma primeira guerra em Ebenezer, 4.000, na sequência 30.000. Agora veja o capítulo 7, versículo de número 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Vamos ler juntos o final do versículo 10? Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus. Deus agiu, irmãos, como havia feito na época de Gideão, como havia feito na época de outros juízes. Era Deus que agia. O povo clamou, Samuel julgou, Samuel disse para o povo: olha, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se separar para Deus, vocês têm que lançar fora os deuses estranhos. E o povo: então ore por nós, Samuel, ore por nós. Samuel vai e oferece o holocausto, propiciando a ira de Deus, propiciando o Deus irado contra o pecado do povo, e Deus aceita o sacrifício que desvia a ira, o sacrifício que nos faz aceitáveis, justificados diante do Senhor.
e a gente vê uma nova batalha acontecendo. E aqui, nesse novo Ebenezer, no versículo de número 12, nós lemos assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou, o que, irmãos? Ebenezer, pedra de ajuda, Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. No primeiro Ebenezer, na primeira batalha em Ebenezer, eu diria que houve pedra de ajuda também, através do açoite, através do juízo. Deus chicoteando o seu povo, para que o povo pudesse entender e mudar de vida. Agora aqui a pedra de ajuda, quando o povo vê Deus agindo em seu benefício, mas não por causa de pragmatismo. O texto vai nos mostrar, irmãos, que Samuel fez um ministério de reconciliação, houve um grande avivamento naquele tempo, onde o povo se arrependeu dos pecados, onde o povo se voltou para Deus. Versículo de número 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Samuel foi um instrumento de Deus para um grande avivamento na terra de Israel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Versículo 15, julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. E assim encerra-se o período dos juízes. Assim encerra-se esse momento. Deus despertando o seu povo e chamando o seu povo a um verdadeiro arrependimento, por meio de sangue, sacrifício caro, não prata nem ouro, mas o sangue do Filho que haveria de ser derramado para nos livrar dos pecados, nos dar a vitória sobre os nossos inimigos e nos dar a garantia da salvação eterna. Nós vamos sempre, irmãos, correr o risco de sermos seduzidos pela falsa religião que tenta manipular o poder de Deus para o nosso próprio benefício. Vamos sempre correr o risco de sermos seduzidos por uma tentativa impessoal, ímpia, de querer usar Deus, mas devemos sempre nos voltar para o arrependimento. O arrependimento que nos faz abdicar de todo ídolo, de todo Deus estranho, de todo pecado, e nos render ao Senhor em oração, nos lembrando sempre do preço que foi pago pelo nosso pecado. A verdadeira religião faz muita diferença. A religião baseada no sangue, pela fé, que Deus tem poder para salvar. A segunda batalha, Ebenezer, 20 anos depois da primeira, mostra que nós seremos bem-sucedidos quando abdicarmos da nossa própria força, do nosso próprio entendimento e nos render completamente ao Senhor. A partir da semana que vem, nós veremos um novo momento. Samuel já velho, Samuel já idoso, mas esse tempo de avivamento, este tempo de renovo nos traz muitas lições. Eu gostaria que você guardasse, meu irmão, no seu coração essas lições, especialmente a necessidade que a gente tem de cuidar do nosso relacionamento com Deus.
não é religião de poder, é religião de arrependimento. Não é manipular Deus, é nos prostrar e nos render diante de Deus. Muitas vezes a igreja sofre derrotas, mas Deus nunca é derrotado. A derrota da igreja muitas vezes é para mostrar que a igreja precisa voltar ao arrependimento, precisa voltar ao primeiro amor. Alguma pergunta, irmãos? Do Senhor, templo do Senhor é este. O serviço ao Senhor vai ser muito útil e Deus espera de nós, mas só quando a nossa vida pessoal estiver a limpo com o Senhor. Não tem como. O profeta Isaías vai dizer no capítulo de abertura do seu livro, Deus dizendo que não há como associar iniquidade com ajuntamento solene. Não tem como. Vocês se reúnem para me cultuar, para me servir, e levantam as mãos, eu olho para as mãos de vocês, estão sujas de sangue. Eu preferiria que alguém fechasse as portas para que vocês não se reunissem diante de mim. E Deus fala dessa forma, né? Renan?
Amém. Eles disseram o seguinte: se as vacas não forem à região de Israel, em direção a Israel, é porque não foi Deus que fez isso, foi obra do acaso. Mas se elas forem, é porque foi Deus. É igual o Gideão: Deus, se o orvalho ficar só na lã, então o Senhor está me chamando. Aí depois, se o orvalho ficar só ao redor da lã e não na lã, eles quiseram fazer uma prova assim, sabe? Porque assim tudo indicaria que as vacas não iriam, que elas iam procurar os bezerros. Mas contra a lógica as vacas foram, porque Deus comanda as vacas também, né? E por misericórdia de Deus, Deus agiu. E elas foram, mostrando a soberania dele na história, né? Amém. Rafael? Graças a Deus. Irmãos, vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos, finalizar o nosso tempo de estudo da palavra de Deus, louvando, bendizendo ao nosso Deus. Peça ao irmão que de forma voluntária finalize com uma palavra de oração. Amém. Que Deus abençoe a cada um, nos dê um dia feliz na presença dEle.